Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet, nossa transmissão também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. A sua interação é bem legal pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação aqui de todos, saúde para todo mundo, e vamos apresentar os nossos convidados que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Marcos Simplício com a gente, ele é professor da Universidade de São Paulo, integra o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pela presença, Marcos. Também com a gente a delegada de polícia, Rosemarie Correia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Tudo bem, delegada Rose? Boa tarde, obrigado por colaborar sempre com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os companheiros que vão participar hoje conosco. Boa tarde aos ouvintes. Também com a gente na nossa bancada, formando aqui o André César, cientista político, ele é sócio da ROAD, Assessoria Legislativa. Tudo bem, André? Bem-vindo, boa tarde, obrigado aqui pela presença com a gente mais uma vez. Oi, Mauro, obrigado, é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. Boa tarde aos colegas de bancada e a todos os ouvintes. Já estará com a gente aqui na formação aqui da nossa bancada de convidados hoje, o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Tão logo ele se conecte, a gente coloca ele aqui na nossa conversa de hoje. Vamos ao primeiro assunto aqui para análise e debate de todos. A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, que chegou hoje ao seu 10º dia e já matou cerca de 3.000 palestinos e 1.400 israelenses, são números da imprensa local. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, o Oriente Médio vive sob tensão e violência, e as hostilidades voltaram a se intensificar agora após o ataque terrorista do Hamas, que deixou centenas de mortos no último dia 7 de outubro. Nos últimos dias, Israel ordenou a desocupação do norte da faixa de Gaza, que é comandada pelo Hamas, e o que se espera a partir de agora é a incursão das tropas israelenses naquele ponto do território de Gaza, numa caça aos integrantes do Hamas e também pela libertação dos reféns israelenses. André César, eu começo com você a respeito desse tema. Vamos falar um pouco do Brasil nisso tudo, nessa história, porque o Brasil, nesse momento, no mês de outubro, está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. E tem hoje à noite, a votação de uma proposta de resolução apresentada pelo Brasil para o estabelecimento de um cessar-fogo humanitário lá em Gaza, além da libertação, claro, dos reféns israelenses que estão ali nas mãos do grupo Hamas. Quais são as chances dessa resolução vingar, de não ter nenhum veto de nenhum país membro da ONU nessa votação de hoje à noite? Mauro, bem, eu vejo com muito ceticismo. E pelo próprio histórico do Conselho de Segurança, você tem 5 países com poder de veto, e hoje mesmo, a informação que foi divulgada agora há pouco pela imprensa internacional é que a Rússia apresentou uma proposta, mas totalmente fora do padrão pró-Palestina, e já é uma sinalização de que alguém, talvez Rússia e China, usem o direito ao veto, né? E como a situação piora a cada dia, e essa manhã de segunda-feira já foi bastante complicada, com um ataque pesado de Israel sobre o sul da faixa de Gaza, enquanto em Tel Aviv e em Jerusalém soavam sirenes de ataque aéreo por parte dos palestinos, dos grupos terroristas. Talvez o Hezbollah também esteja nessa, por conta da proximidade com Tel Aviv. Então, eu vejo com muito ceticismo. O Brasil está empenhado,
está fazendo o que pode ser feito nesse momento, na medida do possível. Está tentando, inclusive, capitalizar, que é importante, já que o país pleiteia um assento definitivo no Conselho de Segurança, é uma oportunidade muito grande, é uma oportunidade de ouro, mas é um grande desafio também e com muita chance de não dar certo, não proceder, enquanto os combates seguem. O número de mortos pelo andar da situação tende a aumentar bastante, é uma tragédia sem precedentes, não é? E é uma guerra assimétrica, né? Você tem um Estado constituído forte militarmente, isso tem história, e um grupo terrorista que, claro, se armou, preparou com muita inteligência, aparentemente, essa ação, e não é uma coisa da noite para o dia, eles prepararam com tempos atrás. Há pontos a serem explicados aí, mas o Brasil, nesse papel, está fazendo a parte dele. E uma coisa interessante e importante é o sucesso que o Brasil está tendo na repatriação dos brasileiros. Já foram 7 voos que chegaram, está sendo elogiado pela comunidade internacional, a capacidade do país mobilizar. Já são mais de 1.000 brasileiros que voltaram ao país, é muita coisa. Os Estados Unidos mesmo saíram mais tarde para essa ação, e outros países também, os chamados desenvolvidos, né? Então, o país está fazendo um papel interessante nessa proposta. Agora, a dificuldade de votação e de aprovação, né, dessa resolução apresentada pelo Brasil para o estabelecimento de um cessar-fogo, e aí o seu ceticismo, porque Rússia e China pensam de forma diferente, né? Até Estados Unidos e Israel também certamente não concordariam ali com determinados pontos colocados pelo Brasil. Sim, e você tem um novo cenário global, né, onde a China e a Rússia se aproximaram muito, e mais ainda depois do início da guerra na Ucrânia, da invasão da Ucrânia, e se afastaram, os dois do Ocidente, daquelas discussões do Ocidente. Também outra escalada aí econômica entre Estados Unidos e China, e tudo serve para você tentar criar problemas, erigir obstáculos, né? E eu vejo a situação do jeito que está, claro que pode, no limite pode dar certo, baixar um entendimento geral, que seria muito importante, muito bom, mas o quadro atual, nesse início de tarde, eu vejo que realmente há muito a que se fazer ainda, muito a se negociar, e não sei se hoje, nessa segunda-feira à noite, se chega a um entendimento maior. A gente vai colocar agora aqui na nossa conversa, eu vou apresentar o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, sempre com a gente por aqui no debate dos principais assuntos. O Pinheiro Pedro é editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, bem-vindo, boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui com você. Prazer estar dividindo essa mesa com a delegada Rose, com o André César e com o Marcos Antônio. Um grande abraço aos nossos amigos Zenilda e Fausto, né? Nossos produtores. Obrigado pela presença, Pinheiro Pedro. A gente está aqui nesse nosso primeiro tema, falando aí do 10º dia do conflito, né, entre Israel e o grupo extremista Hamas. Vamos pegar pelo seguinte viés aqui, Pinheiro Pedro. A razão de ser da ONU, qual é agora? A ONU está hoje, para o contexto assimétrico dos conflitos no mundo, como estava a Aliança das Nações antes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, nós temos hoje uma entidade multilateral que não se presta mais a resolver esses conflitos assimétricos de natureza híbrida, que envolvem interesses difusos e que, obviamente, transcendem, inclusive, interesses nacionais e soberanias postas. Então, a ONU, hoje, ela não tem mais habilidade, ela é dominada dentro de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial que não mais responde à situação hoje policentrada do mundo, inclusive no que tange principalmente as questões econômicas em causa, e, portanto, eu não vejo a ONU mais como um instrumento eficiente para resolver essas questões que são milenares, como é o caso do conflito da Idade Média, né? da idade do Oriente Médio. Idade Média vem desde a Idade Média ou antes, né? Então, a gente tem que lembrar que os palestinos, na verdade, são os antigos filisteus, né? Eles se mesclaram com os árabes ao longo de todos esses milênios, mas a origem da Palestina, dos filisteus, ainda continua sendo uma origem, inclusive, europeia, né? Grega, né? É muito importante nós entendermos que nós estamos revivendo trechos da Bíblia
estamos revivendo conflitos que estão postos lá nas escrituras, escrituras essas que são reproduzidas nos livros do Alcorão, da Torá e da Bíblia. Todos envolvem os mesmos tipos de conflitos geopolíticos e as mesmas questões relacionadas à religião e à disputa territorial. Nesse campo, nós não podemos esquecer de uma coisa. Israel respondeu a agressões em 46, respondeu a agressões em 48, respondeu a agressões em 56, depois de 62, inclusive com participação do Brasil na força da própria ONU e na entrega do Canal de Suez, devolução do Canal de Suez ao Egito, respondeu às agressões em 67, em 73 e depois a Intifada de 87, que finalmente levou a um grande acordo que acabou sendo hoje o acordo que justifica a existência da autoridade palestina, que não se meteu no conflito. Está quietinha. Porque o Hamas, na mão grande, expulsou a autoridade palestina de Gaza e faz daquela região um escudo humano para, dali, continuar perpetrando suas agressões, que são fundamentais, elas estão no estatuto do Hamas, a destruição do Estado de Israel. Não é à toa que agora nós estamos vendo algo impensável. Hamas sunita e Hezbollah xiita ao norte, unidos e patrocinados pelo Irã na mesma Guerra Santa, né? Ou seja, não há a bússola, nesse caso, ela não pode admitir compensações nessa discussão. Não há compensações. O que está vendo aí, né, é uma coisa só. De novo, Israel tendo que responder a uma agressão contra organizações empenhadas na destruição do seu Estado soberano. Ponto. Sobre esse esforço do Brasil, né, nessa proposta de resolução para o estabelecimento de um cessar-fogo por lá, e que vai a voto hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é presidido pelo Brasil ao longo desse mês de outubro. O que você acha desse esforço, embora aí todos sejam céticos em relação à aprovação dessa proposta? O André já falou a respeito disso aqui. O Brasil, na verdade, tem que dar satisfações ao mundo do que aconteceu de janeiro de 2022 para cá. Nós recebemos 3 navios militares iranianos que até agora não sei o que vieram coletar no Brasil. E se nós pensarmos na participação iraniana militar de suporte a esta agressão do Hamas, entendendo que pelo Oriente esse material bélico não transitou, também não veio do Egito, não passou pelo deserto do Sinai, só pode ter entrado via marítima pelo Ocidente, eu acho que o Brasil, se não tomar cuidado, vai passar a ser investigado, na verdade, por sua participação e pelas omissões sistemáticas que tem produzido em relação ao grupo Hamas. E não é de hoje. Este governo é comprometido com um discurso do ódio que está sendo hoje reproduzido no conflito de Israel. Delegada Rose, sua percepção sobre esse momento dos conflitos lá no Oriente Médio e o esforço do Brasil nessa tarefa aí de um estabelecimento de cessar-fogo. Bom, Mauro, eu não sou tão técnica quanto o Fernando, quanto ao André, mas eu dizer a você que eu estou vendo com muita consternação a situação que está acontecendo naquela região. Eu acredito que Israel tenha todo o direito de, como se diz, ele não está atacando. Como disse o Fernando Pinheiro Pedro, ele está se defendendo. O ataque que esse grupo terrorista do Hamas, porque não passa de um grupo terrorista, não dá para você confundir o povo palestino com esses terroristas que estão aí criando esse banho de sangue na região. Eles atacaram de uma maneira covarde, de uma maneira, muito ruim, matando pessoas, sequestrando israelenses. Então, é difícil para que Israel agora
possa atender a alguma coisa no sentido de, olha, não invade Gaza, para tudo. Está difícil para eles tomarem essa atitude. Fica muito difícil também para o mundo quando você sabe que na região de Gaza você tem pessoas que não têm nada a ver com esse bendito, com esse maldito, né? Melhor dizendo, desse Hamas, que está fazendo toda essa violência que nós temos acompanhado no nosso dia a dia. Eu estou aqui, apesar do ceticismo, tanto do Pinheiro Pedro quanto do André, torcendo, né, para que dessa vez o Brasil acerte uma e consiga, né, que seja aprovado lá o que ele vai propor hoje à noite. Vejo também com muita dificuldade disso acontecer, mas, ao mesmo tempo, as cenas terríveis que nós temos assistido, tanto de um lado quanto de outro, quantos inocentes estão perdendo a vida de uma maneira cruel, né? De uma maneira terrível. A gente torce para que bom senso possa imperar e esse acordo possa ser aprovado. Agora, eu quero dizer, eu sei que o Hamas não representa os palestinos. Os palestinos não têm nada a ver com esse grupo terrorista, mas é terrível o que aconteceu com Israel e, vamos dizer, a reação de Israel é uma reação, na minha opinião, de alguém que foi profundamente ferido na sua soberania, machucando o seu povo, e eles estão querendo, na realidade, de certa forma, exterminar esse grupo terrorista. E eu torço para que isso aconteça. Marcos Simplício, sua percepção sobre o esforço do Brasil nesse momento, nessa tentativa ali com essa proposta de resolução a ser votada na ONU para o estabelecimento de um cessar-fogo. Assim como a delegada Rose, não é a minha área de especialidade exatamente, mas, de fato, o que a gente está vendo ali na região é que o povo da Palestina, em particular, na faixa de Gaza, ele é vítima dos dois lados, né, na prática. Porque é usado como escudo, até como bigorna, né, que é quem, de fato, acaba levando o impacto maior da reação do Estado de Israel. E, bom, ele sempre sofre, né, dos dois lados, né? Ele é vítima tanto de quem inicia alguma iniciativa e é vítima de quem reage a essa iniciativa de alguma forma. Então, a necessidade de alguma coisa parecida com cessar-fogo é clara, porque a vítima principal não acaba sendo o alvo, mas sim quem está sendo usado pelo alvo, no caso, o Hamas. Então, é complicada a relação na região, enfim, historicamente complicada, né? Isso acho que todo mundo entende, é difícil, sem uma mediação, chegar-se a alguma solução que pareça razoável para ambos os lados. Não tem solução fácil, obviamente, para o conflito, mas acho que no momento, né, principalmente que está todo mundo, digamos, depois do golpe, está com os ânimos muito acirrados, é necessário alguma ação, a ação do Brasil, nesse caso, tomara, né, todo mundo, acho que torce para que tenha algum efeito, eu também fico na torcida, essencialmente. André César, por que... É importante, Mauro, colocar uma coisa aí. O problema da população palestina na região de Gaza é um problema histórico. Aquela região lá, ela é uma região extremamente conurbada, ela é absolutamente dependente dos insumos que são provindos do Estado de Israel, ela não conta com apoio do Egito, não conta com apoio hoje da autoridade palestina. Nós temos que lembrar também que a Jordânia ela expulsou 1 milhão de palestinos em 70, no chamado Setembro Negro, né? E aquela transferência de palestinos em massa para fora do território da Jordânia, justamente porque o rei da Jordânia não queria mais entrar em guerra com Israel, né? Levou à guerra civil de mais de 10 anos no Líbano, né? 1.500.000 muçulmanos que entraram numa democracia cristã, né, que acolheu esses refugiados e sofreu por mais de 10 anos uma guerra sangrenta. Hezbollah hoje é fruto desse ânimo, né, de batalha contínua e de ódio que se instalou naquela região. Portanto, o que nós temos ali é uma questão assimétrica. O que nós estamos vendo? Hamas atraindo Israel para dentro do seu território,
justamente para produzir vítimas palestinas. Porque dentro do âmbito da guerra assimétrica, que a gente chama de guerra de quarta geração, a comunicação e a judicialização internacional são muito importantes. Como é que eles querem resolver os seus problemas? Ganhar tempo em cima do sangue dos próprios irmãos. Então, interessa para o Hamas colocar bases militares embaixo de hospitais, bases militares e lançadores de foguetes em vizinhanças de pessoas reféns que não são autorizadas a sair do local, para morrerem lá. A paz, neste caso, sugerida pelo Brasil, é somente uma forma do próprio Hamas ganhar tempo para se reinstalar no território, uma vez que está sofrendo amplamente com o bombardeamento que está sendo executado por Israel. Mas veja que interessante detalhes da guerra assimétrica hoje, essa guerra de quarta geração. Israel manda um broadcast por celular para todos os portadores de celulares da região da faixa de Gaza, informando aonde não haverá bombardeamento, para que as pessoas possam ir para o local. Ele não diz aonde vai bombardear, ele diz aonde ele não irá bombardear. Dessa forma, ele libera as demais áreas para serem bombardeadas em massa, e, obviamente, há vítimas, sempre haverão vítimas, mas bombardeia militarmente os locais. E está, com isso, destruindo o dispositivo do terror do Hamas. É científico, é extremamente cirúrgico, e se nós observarmos, até a guerra de comunicação está sendo difícil para o Hamas, porque eles não conseguem apresentar vítimas. Se vocês observarem o que está se passando hoje na televisão, são quase que sempre as mesmas imagens. Muitas delas a gente não tem nem condição de saber se são reais. Outra coisa muito importante, é interessante o movimento da esquerda mundial, localizada na própria imprensa, né? Ela foi direto filmar a faixa de Gaza. Ela não filmou Israel. Ela está filmando diretamente a faixa de Gaza. Eles estão esperando como moscas a carniça, entendeu? Eles precisam disso. Faz parte do discurso. É o que reforça atuações absolutamente hipócritas, como a que o Brasil está tendo hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho só irá funcionar a hora em que o Brasil tiver o peito, a coragem, a moralidade de aprovar uma moção de que o Hamas é um grupo terrorista. Primeiro, para depois sugerir medidas, inclusive um cessar-fogo. Nesse sentido, a aprovação de uma moção de que o Hamas é um grupo terrorista. André César, por que a ONU não considera o Hamas um grupo terrorista? André, ouve? Não ouviu? Não consegue ouvir, André? Ele colocou aí no chat que ele não está ouvindo. Não está ouvindo. Pedro, nesse sentido, por que a ONU não considera o Hamas um grupo terrorista? Porque a ONU tem um grande problema relacionado ao poder de veto da China e da Rússia no Conselho de Segurança. E esses dois países, eles formam, do ponto de vista da ética anti-ocidental, o famoso eixo, né? A gente pode chamar de eixo do mal ou não, ou o que seja, né? A China não é um país expansionista, mas ideologicamente partilha de uma ideologia que o é. Se economicamente, e a estrutura hoje de Estado chinesa é uma estrutura absolutamente capitalizada, capitalista, de mercado e de Estado, por outro lado, ela ainda mantém vínculos com todas as organizações anti-ocidentais que esse período de Guerra Fria implantou, né, na Europa, na África e no continente americano. Portanto, a China, nesse momento, junto com a Rússia, que tem interesses geopolíticos até mais amplos, tais como manutenção da dependência europeia do gás russo, se um acordo de paz como o que estava sendo firmado com a Arábia Saudita, fazendo com que a Arábia Saudita reconhecesse o Estado de Israel, e por ali
construísse um gasoduto alternativo à Europa, né? Se isso acontecer, a Rússia, geopoliticamente e geoeconomicamente, perde muita força. Então, Rússia e China jamais permitirão que o Hamas seja considerado grupo terrorista, porque ele, como grupo terrorista, serve aos interesses geopolíticos desses países. André César, esse é o raciocínio. Está ouvindo agora? Agora eu fato ouço. Agora a eu ONU ouço. não considerar o Hamas como grupo terrorista, sua avaliação, seu entendimento. Olha, é uma questão histórica, né? É muito complicado. Há outros interesses envolvidos, né? E interessa a alguns países, por exemplo, a China, a própria Rússia, o Irã, a manutenção desse status quo. Então, e para não ceder ao que eles consideram, não estou fazendo juízo de valor aqui não, mas o que eles consideram como o interesse do Ocidente comandado pelos Estados Unidos e coisas do gênero. Então, é uma solução que eu vejo como não está no horizonte, e não vai ser numa tarde de reuniões, de sentar todo mundo à mesa, que vai mudar esse quadro. Eu, pelo contrário, eu estou imaginando, e essas ameaças do Irã, agora dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores hoje, iraniano, falou: os Estados Unidos já fazem parte da coisa bélica aqui nesse conflito, já está mais do que já está presente. Então, mostra que os ânimos estão muito exaltados. E aí ele tem o braço do Hezbollah, no sul do Líbano. Nesse sentido, pode ser utilizado a qualquer momento pelo Irã e aí sim escalar de vez. É uma situação que pode se espraiar pelo resto do planeta. Eu estou muito preocupado com uma situação que, dia após dia, semana após semana, só piora o quadro e corra o mundo isso. O André, inclusive, tem razão numa coisa, Mauro. O Hezbollah, ele hoje ainda é uma incógnita, digamos assim. Ele está ali só ameaçando, né, cutucando o tigre, mas ainda não causou alguma dor que provoque uma reação grande. Mas a gente tem que lembrar que o Hezbollah está no Brasil também, na região da Tríplice Fronteira, e está instalado na Foz do Iguaçu. Né? Nós temos 800 mariners plantados no Paraguai vigiando o Hezbollah. Né? Na mesma visão, nós temos a Venezuela também com elementos do Hezbollah instalados ali, né? Inclusive participando do trabalho da narco-guerrilha. Aliás, temos que lembrar que todo este conflito envolve a narco-guerrilha, a da cocaína na América Latina e a da heroína, que é 5 vezes maior e que envolve também, inclusive, a faixa de Gaza. Então, há uma série de questões aí que não serão resolvidas, como muito bem disse o André César, numa tarde de discussões com chá com bolinho, falando francês lá na ONU, que é a língua oficial, né? E o que é pior, né? Muito menos com essa participação brilhante, né, da diplomacia brasileira, né? Que, aliás, nós já vimos demonstração dela na crise passada com o Estado Islâmico, né? Algo similar. A solução para o Hamas é a mesma que houve para o Estado Islâmico. É destruir e aniquilar. Não tem outro termo. É o que será feito, hein? Não tem jeito. Bom, Mauro, se você me permite, enquanto ouvindo tanto o André César quanto o Pinheiro Pedro, e eu acho que os nossos ouvintes também que estão ouvindo, eu vi são tantas coisas interligadas para resolver uma situação de uma guerra, né? de um grupo terrorista, como no caso que nós estamos vendo o Hamas, tantas coisas envolvidas que me dá a impressão, enquanto ouvinte de vocês dois e também os nossos ouvintes aqui, que parece que fica muito difícil a gente sentar a uma mesa numa tarde de uma noite de hoje para resolver essa situação. De acordo com aquilo que eu ouvi de vocês dois, eu acredito que não há a mínima possibilidade de se fazer alguma coisa. Então, eu até diria o seguinte: o que vai acontecer? Israel vai entrar com tudo para tentar exterminar o Hamas na faixa de Gaza? O Egito vai abrir a sua passagem para que os brasileiros que estão ali, 30 brasileiros,
mais o embaixador, que estão ali aguardando para sair ali da faixa de Gaza com tantas outras pessoas. O Egito vai abrir ou vai ser, na realidade, um banho de sangue, como nós estamos aí acompanhando nesses dias? André César, sobre a incógnita que o Hezbollah representa, como salientou, como sublinhou o Pinheiro Pedro, lá no sul do Líbano, na fronteira, no norte no norte de Israel. De qualquer maneira, já houve ali alguns disparos por parte do Hezbollah. É um sinal de que eles devem entrar, ou é uma pressão psicológica feita até pelo Irã, né, a partir do Hezbollah? Eu acho que é uma mistura dos dois, Mauro. De um lado, passa-se a impressão, nesse momento, 10 dias de combate, que o Hezbollah está testando o terreno, tateando, e ver como que Israel, qual a disposição de Israel de abrir duas frentes, né? Lá ao sul do país com o Hamas e uma frente nova no sul do Líbano, no norte de Israel. Então, de um lado, ele está testando, mas tem também o que você colocou bem, esse efeito psicológico, e aí sim, insuflado pelo Irã. O Irã fala assim, ó, pode ir que nós estamos dando suporte para vocês. E o futuro está sendo jogado, né, do próprio movimento, do grupo do Hezbollah. Então, é uma coisa complicada, e me parece que, historicamente, até o Pinheiro Pedro pode me corrigir, na comparação entre o Hezbollah e o Hezbollah sempre teve mais condições militares, bélicas, do que o Hamas. Só que dessa vez o Hamas, num trabalho, sim, foi forte, um trabalho que não foi feito de um dia para o outro, como nós falamos aqui já, ele construiu uma outra base, uma outra maneira de agir, que pegou, sim, de surpresa Israel e está gerando todo esse, vamos dizer, caos na região. Eu concordo, André. Tem até uma coisa interessante. São duas questões. Primeiro, o Hezbollah é filho do Soleimani, né, que era o grande líder militar do exército republicano iraniano, né, que foi morto, graças a Deus, aí, por um drone no Iraque, né, quando estava lá interferindo, inclusive, na guerra civil iraquiana. E ele tem uma capacidade de fogo, um poder de fogo, uma estrutura militar muito, mas muito superior ao do Hamas. Agora, tanto o Hezbollah quanto o Irã são xiitas. Os xiitas são inimigos mortais dos sunitas. Uhum. Eles estão estimulando a única organização hoje sunita em condições bélicas de fustigar Israel. O que eles estão fazendo é algo muito similar ao que o Ho Chi Minh fez com os Vietcongues, lá na Guerra do Vietnã. Preparou os Vietcongues para aquela grande ofensiva do Tet, em 1967, botou os Vietcongues todos para explodir bases, bares, invadir as cidades, criar problemas, fazer atentados. Morreram Vietcongues aos milhares. Destruiu-se toda a estrutura Vietcong. E aí, o Partido Comunista do Vietnã do Norte assumiu belicamente a guerra e o resultado, em 72, nós vimos, né? Eu não estou dizendo, obviamente, que vai acontecer o que aconteceu em 72, porque não haverá, né? Mas é patente que o Hamas está sendo usado para ser trucidado. E outra, está sendo trucidado como sunita, o que para os xiitas não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, ainda por cima, Israel hoje está lidando com um grupo perigoso, louco, suicida e que está sendo jogado à frente da metralha dos israelenses porque é dispensável para os iranianos e para o Hezbollah. Bom, para a gente encerrar esse tópico a respeito da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, André César, você falou no começo o que faz parte também de uma análise de muitos estudiosos, muitos observadores, a respeito do andamento que estava ocorrendo aí do reconhecimento da Arábia Saudita do Estado de Israel nesse acordo aí, né, que estava em andamento bem recente, que isso teria motivado
o Hamas a fazer o que fez. Não seria o caso deste acordo continuar adiante e assumindo todas as consequências? Olha, de fato, é outro elemento que aumenta a complexidade desse combate, né, desse conflito. De fato, lá atrás, há alguns anos, um tempo atrás, não muito tempo, Israel se aproximou, houve entendimentos com alguns países da região, não é? E agora, aparentemente, havia um início de entendimento com a Arábia Saudita, que é um player fundamental também na região. E só que essa aproximação poderia abrir outras frentes de negociação de Israel com outros países. E aí, certamente também entra como um elemento mais para estimular o Hamas nessa ação que foi assim, naquele primeiro momento bem sucedida, pegou Israel de surpresa, mas as consequências serão muito graves. Mais importante até, André, a gente tem que lembrar que o Hamas hoje é um filho órfão, né? Foi rejeitado pelo seu pai, que é justamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, que são sunitas, né? Ele está fora. Ele caiu no colo. Isolado. Xiitas. A palavra é isolado. Caiu no colo dos xiitas e os xiitas estão fazendo do Hamas o que querem, né? Até que ele se destrua, né? É patente que hoje a falta de norte desse conflito, e daí o porquê de não ter uma razão bélica, política, estratégica para se fazer um cessar-fogo nesse momento, porque o interesse de todos os grandes atores em causa é que o Hamas desapareça. Essa que é a verdade. Agora, Pedro, última pergunta. Nesse momento, né, depois de 75 anos de fundação do Estado de Israel, então, continua longe a proposta da ONU, daquele momento, em 1948, quando da criação do Estado judeu, de termos dois Estados, o Estado palestino e o Estado judaico. Não, a proposta original de formação de um Estado judaico e de um Estado palestino, ela foi aprovada, inclusive, por Israel. Eu acho que o primeiro passo que Israel deu nesse sentido foi reconhecer a autoridade palestina com autonomia administrativa e policial sobre a região. A discussão que se trava hoje entre a autoridade palestina, do Mahmoud Abbas, e o Estado de Israel, hoje governado pelo que é o herdeiro do Likud, né? Essa que é a grande verdade, que é o Netanyahu, a divergência hoje está no reconhecimento da capital histórica de ambas as estruturas, que é Jerusalém, que a ONU há muito tempo já deveria ter decretado uma cidadela do mundo. Não teve forças antes, não quis fazê-lo quando tinha oportunidade, e agora aquilo terá que ser resolvido geopoliticamente por ambas as partes. Mas, obviamente, a discussão de Jerusalém é uma discussão que envolve todo o mundo muçulmano, árabe e cristão também. Portanto, é uma discussão complexa. Mas que há um primeiro passo já formado com a autoridade palestina, isso há. O problema é a faixa de Gaza. Eu acho que a saída vai ser talvez um corredor humanitário no primeiro momento. Esse corredor vai ter que ser filtrado. O Egito não vai deixar passar militantes do Hamas por ali. O Egito não se interessa pelos militantes do Hamas, não quer saber dessa discussão. Portanto, se houver um movimento nesse sentido, pode estar certo, isso implicará em sublevações dentro da faixa de Gaza. O Hamas não vai permitir que saia a população, porque ele vai ficar absolutamente a descoberto. Tá? E eu acho que, no segundo momento, Israel vai ter que assumir aquela região. Vai ter que assumir aquela região. Tá? Nós vamos ter, de novo, um segundo setembro negro, como houve do rei da Jordânia expulsando os palestinos para o Líbano em 67. O problema deles, né, pode se resolver, em parte, na Cisjordânia, né, com uma convivência entre a autoridade palestina, primeiro passo para o reconhecimento de um Estado, e o Estado de Israel. Isso é importante.
Isso a Jihad Islâmica não quer, o Irã constitucionalmente não permitirá, o Hezbollah está justamente mobilizado para não permitir, e o Hamas, né, não sobreviveria a esse movimento. Então, se existe algum problema grave nisso, não está Israel. Isso é importante a gente relatar. Faltando 22 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Uma parada breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida com mais temas de debate e de discussão por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. O nosso Instagram, o nosso Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar o nosso debate de hoje por aqui. Próximo assunto, gente: desenvolvimento de wearables voltados à saúde preventiva, evolução da segurança cibernética, avanços da digitalização da indústria, uso da tecnologia para melhoria da qualidade de vida das comunidades da Amazônia. Essas são algumas das principais tendências tecnológicas para 2024 apontadas por especialistas que participaram recentemente dos debates da FutureCon. Segundo eles, a inteligência artificial seguirá impactando vários setores da sociedade e estará cada dia mais presente em nosso dia a dia. Marco Simplício, esses especialistas, todos do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o que é que saiu desse encontro, desta edição da FutureCon, em relação a todas essas novidades tecnológicas? Foram várias discussões que foram realizadas lá, várias áreas diferentes de tecnologia, envolvendo inteligência artificial, né, que, digamos, é a moda do momento, né, todo mundo usando o ChatGPT, de alunos que muitas vezes até usam para aprender e, às vezes, para burlar processos de avaliação do aprendizado, docentes mesmo, com pesquisas tecnológicas e afins, discussões também pelo lado mais, digamos, internet das coisas, por exemplo, o lado médico é bastante forte, né? A ideia toda de colocar, por exemplo, vou colocar um cenário mais futurista, né? Um robô fazendo uma operação de altíssima precisão em um paciente, ou mesmo a gente usando, né, dispositivos diversos que possam fazer medições em tempo real de como está a sua saúde e preventivamente te avisar de algum potencial problema, né? Aquela história toda de esperar uma pontada no coração e estou assim há um tempo e aí que eu vou me tratar. Se tiver alguma coisa que possa fazer esse tipo de medição para você, vai certamente ser mais rápido, né? Vá para o seu médico agora. E também teve uma discussão interessante sobre questões de setor aeroespacial, de satélites, vários projetos nessa linha, né? Não é só o Elon Musk que está querendo construir um SpaceX, que todo mundo, SpaceX e o Starlink, né? Que todo mundo possa fazer um melhor uso do espaço para comunicações. Tem o pessoal no Brasil também olhando para essa questão. E aí a minha área, para o lado mais de cibersegurança, a segurança de tudo isso, né? É muito legal colocar tudo isso no ar, mas os ataques que podem acontecer podem ser bastante graves, né? Eu falei de um dispositivo que mede, por exemplo, as questões de coração. Tem casos na literatura de marca-passos que foram invadidos. Foi em ambiente de laboratório, felizmente, né? Ninguém morreu, mas era possível mandar um comando para o marca-passo para interromper o batimento cardíaco de uma pessoa. Então, esse tipo de preocupação certamente cresce conforme cresce o uso de tecnologia.
Quais são as melhores oportunidades de negócio hoje, considerando esses impactos, né, das aplicações das tecnologias nos diversos segmentos? Tem várias tendências. A inteligência artificial, que foi por onde eu comecei, não é por acaso, né? Porque tem crescido muito o interesse em utilização na indústria, em particular, né? É complicado colocar isso, né? Porque você acaba falando de substituição de seres humanos, mas é muito mais a evolução do que as pessoas podem fazer usando a inteligência artificial. Uma pessoa consegue fazer mais coisas, então o trabalho ele fica muito mais criativo, né? Por mais que a inteligência artificial hoje seja chamada gerativa ou generativa, né? Que ela crie o lado ainda de você ter criatividade no sentido humano ainda vai permanecer, e essa tomada de decisão, né? Tomada de decisão, o lado criatividade, libera-se quando você não precisa mais fazer tantas tarefas manuais. Então, isso é bastante interessante na indústria, evita-se erros humanos, contanto que seja protegido o sistema contra ataques que levem a erros da máquina. Então, essa é uma tendência bastante interessante. E comunicação de forma geral. Tem toda a questão de discussão do 5G, né? Já está vindo 6G também, de você conseguir conectar ao máximo os diferentes aparelhos, enfim, diferentes máquinas, diferentes coisas que têm aparecido. Isso te dá uma visão, né, de tudo que está acontecendo muito melhor. Na indústria, em particular, você consegue fazer coisas preventivas. No lado do ponto de vista de logística, tem a possibilidade de você enxergar como está a sua carga em tempo real e reagir carga, enfim, os veículos mesmo se comunicarem para evitar impacto uns com os outros. Então, assim, as promessas são várias, né, de comunicação e de sensores e atuadores mais inteligentes, cada vez mais inteligentes. Investir nesse tipo de coisa deve reduzir custos e abrir novos mercados, né, ter novidades que podem explodir a qualquer momento, muita gente querendo utilizar esse tipo de tecnologia, como já está fazendo hoje com o ChatGPT e outros mecanismos de inteligência artificial. A cada evolução tecnológica, ou a cada revolução tecnológica, não é, Marco Simplício? Sempre há uma preocupação de muita gente em relação ao que pode acontecer com os empregos, né? Então, muitos desaparecem porque ficam, de fato, obsoletos, outros vêm a surgir. Não dá para ir contra a inteligência artificial, é preciso se unir a ela e entender o seu funcionamento e onde ela pode levar para o bem, evidentemente. Mas existem grandes preocupações e muitas categorias estão aí pensando em formas de regulamentação, justamente até onde a inteligência artificial pode ir. Você está envolvido nessas discussões sobre regulamentação? Como é que fica essa preocupação? Existem iniciativas no mundo para a regulamentação do que pode ser feito. Especificamente a inteligência artificial, eu não entro tanto na parte de regulamentação. Eu tenho entrado bastante nas discussões da cibersegurança para lado regulamentado, até cibersegurança para a inteligência artificial, né? Aí até dá para brincar, mas todo mundo que assistiu o Exterminador do Futuro viu o potencial, né, ficção científica, tomara que fique só, né, na ficção científica, de como a inteligência artificial pode causar danos vários aos sistemas. Então, uma parte da regulamentação como você consegue gerenciar esses sistemas para que eles não sejam mal utilizados, né? Nem estou falando da inteligência artificial que ganha ciência e começa a agir ganha consciência e começa a agir de forma enfim, contra a humanidade por conta própria. Estou falando de como você protege os seus sistemas que estão controlando uma indústria, uma petroquímica que pode causar um dano. O sistema ganharia autonomia, seria isso? Autonomia do sistema. Isso, mesmo sem autonomia. O problema vem um pouco antes dessa autonomia, que é quando um ser autônomo, como um ser humano, faz um ataque que leve esse sistema inteligente a agir de forma incorreta. Não é nada incomum isso de acontecer. A gente estava falando do conflito Irã-Israel, enfim, palestinos, Israel até o momento teve... Esse é um conflito absolutamente cibernético, né? Isso. Tem um caso, pelo menos, que ficou extremamente famoso, que foi um malware que invadia as usinas de enriquecimento
de urânio no Irã, em particular, né, foi um alvo. Era um sistema de controle das centrífugas, e era interessante porque ele tinha que ser inserido localmente, então tinha que ter alguém para entrar e colocar, não é desses malwares que ficam passeando pela internet, até porque se fizesse isso ia afetar um monte de usinas também na Europa, que usavam o mesmo tipo de sistema de controle, e as usinas do Irã foram altamente atingidas, né? Não tem números oficiais, mas estima-se que 2/3 das centrífugas foram destruídas por conta disso. Essencialmente, o malware falava, o sistema de controle estava ali para impedir que a centrífuga girasse mais rápido do que o eixo em si aguentasse, né? Que a mecânica aguentasse, e o malware ele mandava, não, pode ir na velocidade que você quiser, e é tão rápido que destruía fisicamente as centrífugas. Então, guerra cibernética... Tivemos o mesmo problema aqui também, né? Em Alcântara, morreram 22 grandes cientistas brasileiros, né? Perdemos completamente o nosso histórico de desenvolvimento dos veículos lançadores de satélites, e até hoje isso não foi explicado, né? Mas é patente, né? É claríssimo lá que teve uma invasão, né? E por meio cibernético também, uma mira laser, e a coisa explodiu. Não foi só no foguete, mas também no fosso de proteção onde eles se encontravam, né? Isso aí é uma coisa que daqui a pouco só que a história vai começar a reescrever, né? Até uma coisa interessante, o Marcos, para você ficar atento, a Europa ela já está programando com a Agência Espacial Europeia a possibilidade de formatar uma estação espacial de captação de energia solar, que seria transmitido para a Terra por eletromagnetismo direcionado. Essa tecnologia ela já está disponível e ela é desenvolvida com o apoio do governo da Nova Zelândia, né? Já está sendo analisada, inclusive, aqui para o Brasil também. Por quê? Porque nós temos todos os sistemas novos de geração de energia, de última geração, ciberneticamente controlados, mas, por incrível que pareça, o sistema de transmissão de energia do mundo é o mesmo de 140 anos atrás, né? Não cabe mais uma agulha hoje na Europa para você transmitir energia de qualquer outra fonte, porque o sistema de transmissão continua sendo o mesmo, né? É os famosos linhões, né? E ali o corrente contínua, a corrente alternada, né? E acredito que agora essa nova disrupção, e ela só pôde ocorrer com o apoio da inteligência artificial, diga-se de passagem, para a solução de questões que o Tesla não havia conseguido resolver na sua época, né? É interessante a gente ver o avanço do uso da cibernética, né, para a solução de problemas históricos aí no país, né, inclusive de energia, né, no mundo todo. Olha, gente, 12h51 agora, programa Gente que Fala segue por aqui. Vamos para o próximo tema. Delegada Rose, dia 10 de outubro agora, foi o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, e nesse dia o estudo Visível e Invisível, Vitimização de Mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou dados bastante alarmantes. Vejam só em 2022, 18.600.000 mulheres no Brasil, isso representa quase 29% da população feminina do país, foram vítimas de algum tipo de violência. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a realidade é ainda bem pior, com uma imensa subnotificação, já que o número de atendimentos de saúde por esses motivos é 10 vezes superior ao de casos registrados. O que esses dados nos revelam, delegado? Infelizmente, nós estamos totalmente de acordo com esses dados, e o Fórum Nacional de Segurança Pública, que foi publicado agora no mês de março deste ano, demonstra assim, claramente que houve um aumento de todos os tipos de violência contra a mulher no ano de 2022 e nesse primeiro semestre, nos primeiros 3 meses, né, de 2023. Nós temos hoje, falando sobre feminicídio, a morte de 7 mulheres por dia no Brasil. 7 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil por dia.
houve um aumento enorme do número de feminicídios. No tocante à violência contra a mulher, no tipo da agressão, né, da lesão corporal, nós tivemos um aumento de mais de 49%. E isso dos casos que foram notificados para as autoridades. Como você mesmo disse na notícia, a subnotificação ainda é uma coisa tremenda, é muito grande. Ou por falta de confiança da mulher nas autoridades, né, que vão cuidar dos assuntos dela, ou por receio da mulher de, ao dar queixa, poder ser vítima de um feminicídio, que a maior parte dos feminicídios tem acontecido quando as mulheres decidem dar um basta na violência. E aí o que acontece? Ela quer sair dessa violência e é o momento onde ela é morta. E isso, pessoal, em todas as classes sociais. Eu acho que a violência contra a mulher é a violência mais democrática do mundo. Ela acontece em todas as classes sociais. Nós temos visto aí a morte de oficiais, mulher oficial da Polícia Militar, né, de outros estados. Nós temos morte de juízas, que foram também mortas pelos seus maridos ou companheiros, enfim, um enorme, apesar de tudo que a gente tem, eu falo hoje, especialmente por São Paulo, para combater a violência contra a mulher, os aplicativos, as delegacias da mulher, a Casa da Mulher Brasileira, o número de abrigos enorme que nós temos hoje para atender a mulher que, ao fazer a queixa, não pode voltar para casa porque corre o risco de ser morta pelo marido ou companheiro, o aplicativo do celular para as mulheres que têm uma medida protetiva, se o agressor chegar perto delas, ela aciona o aplicativo e vai um sinal para uma central e a viatura que estiver mais próxima dessa mulher chega em 2 ou 3 minutos para atendê-la sobre aquilo que ela está, pelo perigo que ela está passando. Nós temos hoje no estado de São Paulo 2 cadeias lotadas de presos que simplesmente não, que descumpriram a medida protetiva. Acharam que era brincadeira, foram atrás da mulher, foram presos em flagrante e estão presos até hoje. Então, apesar de tudo isso que a gente tem, eu falando aqui por São Paulo, nós ainda temos, infelizmente, um número enorme de mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem que começar, e a gente está cansada de falar isso, como é que você combate? Começa pela educação, né? Trabalhar isso na educação, trabalhar isso dentro das escolas. A OAB tem um programa de OAB vai à escola e que conversa com os adolescentes, que conversa principalmente com as crianças, já desde pequenininho sobre violência. Depois nós temos que trabalhar na capacitação da mulher para que ela possa ser independente, que ela tenha condição de, num momento de separação, prover o seu próprio sustento e o sustento dos seus filhos, e orientar, pelo amor de Deus, as nossas mulheres. Quando se relacionar com alguém, procura, por favor, saber o passado. Se essa pessoa já teve relacionamento com alguma outra mulher e qual foi o comportamento dele. Porque nós tivemos recentemente um caso de um homem que matou a primeira mulher no Nordeste, veio para o Rio Grande do Sul, matou a segunda mulher, veio para São Paulo, se relacionou com uma terceira e matou a terceira mulher. Quer dizer, a gente ficou estarrecido de ver uma situação como essa. Aqui está preso, tudo bem, mas veja, você pelo menos quando você vai se relacionar com alguém, procure saber os antecedentes dessa pessoa. Essa coisa de relacionamento online, de namoro por computador. Quantas mulheres estão sofrendo violências aí em função de acreditarem que o príncipe encantado que está ali naquela tela é o príncipe encantado que ela vai encontrar quando marcarem o encontro. Enfim, tudo está sendo feito, existe todo um trabalho que está sendo feito. Nós temos hoje aqui em São Paulo a Secretaria Especial de Política para Mulheres, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, a gente continua batalhando, lutando, fazendo palestras, estando nas comunidades, falando com as mulheres, o Conselho tem um trabalho de fiscalização dos organismos existentes de política para mulheres, nas delegacias, nos abrigos, na Casa da Mulher Brasileira, enfim, para verificar se está tudo funcionando a contento, se as mulheres estão sendo atendidas
dentro da necessidade dela. Nós todos, a gente tem feito tudo o que é possível dentro dos limites administrativos para acolher essa mulher, para atender essa mulher. Mas, infelizmente, os dados que você colocou, que foram colocados pelo Anuário de Segurança Pública e essa última pesquisa que saiu, são completamente corretos. E o pior, o que nós tivemos um aumento de 49% neste ano das denúncias de assédio moral e sexual no trabalho. Quer dizer, é um absurdo que a gente está vivenciando nos dias de hoje, com referência ao assédio também, que é um assunto que, inclusive, as CIPAs, né, que são aquelas comissões de controle do trabalho, elas mudaram até de nome, era Comissão tal, e de assédio moral e sexual, estão sendo chamadas agora. Enfim, olha, quanto mais a mulher se empodera, eu acho que mais ela acaba sendo vítima de violência, porque, infelizmente, existem homens que não aceitam uma mulher independente ou uma mulher que queira escapar da violência. Olha só, delegada Rose. Eu tinha uma pergunta para a delegada Rose. Assim, primeiro, eu queria dar não é igreja evangélica, delegada, mas a gente também dá o nosso testemunho, né? Eu fui colega, sou amigo, fui colega de faculdade da Silvana Fansolin, que foi secundou aí o seu trabalho enorme desde o início, né? Em 1985, ela era a nossa delegada plantonista na primeira Delegacia de Defesa da Mulher, uma excelente delegada. E eu acompanho, portanto, a sua luta aí desde dessa época, uma luta difícil para poder impor essa questão relacionada ao tratamento hoje da questão da condição feminina, principalmente no campo policial, né? Agora, delegado, por que até hoje nós ainda não temos quadros de carreira de psicólogo, psiquiatra e assistência social, né, na segurança pública, né? E na educação, né, que também falta, né? Exatamente. Uma das coisas que nós mais batalhamos no início do trabalho todo da primeira Delegacia da Mulher foi justamente no sentido de que nós pudéssemos ter o apoio psicológico e o apoio social. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque não tinha dentro dos quadros das funções da Secretaria de Segurança Pública a concurso para esses quadros. Aí batalhamos, lutamos e vimos lutando até hoje, para que isso aconteça. Porque não basta só a delegacia, você tem que ter esse apoio social, esse apoio psicológico para a mulher, principalmente hoje, que os casos de violência psicológica também têm aumentado muito, muito, muito. É uma luta que a gente tem, mas faz difícil, quanto né? na delegacia, são as duas estruturas mais próximas à população e que tinham que ter esses quadros de carreira, né? Não, e o grande problema é que aonde existem esses quadros de carreira, o salário inicial para esses profissionais, ele é tão baixo que você não consegue, inclusive, abrindo um concurso nas secretarias aonde eles existem, você não consegue que as pessoas se inscrevam para fazer o concurso, dado o fato de que o salário é baixíssimo. Então, é uma luta que a gente tem de muito tempo, a Silvana deve ter conversado a respeito disso com você várias vezes, é que seria de primeira necessidade que existisse dentro da segurança pública esses quadros. Por enquanto, nós acabamos nos utilizando da Secretaria de Assistência Social, de algumas ONGs, tal, para que essas, principalmente mulheres, né, essas profissionais, possam trabalhar junto conosco dentro das delegacias. Olha, pessoal, nosso tempo já se encerrou, infelizmente. A gente até tem perguntas aqui da nossa audiência, mas por conta do tempo estourado aqui, não dá mais tempo da gente fazer e colocar isso no ar nesse momento. Eu só vou agradecer a vocês pela participação nessa edição do programa Gente que Fala. O Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. O Marco Simplício, professor da USP. Ele integra o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, delegada de polícia Rosmarie Correia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, e o André César, cientista político, sócio da Road Assessoria Legislativa. Pedir desculpas à audiência, porque a gente realmente não tem mais tempo aqui para
fazer os questionamentos que todos enviaram aqui para os nossos convidados de hoje. Apenas agradecer a audiência, você espectador, você ouvinte. O programa Gente que Fala sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, você espectador, você internauta, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela UTV, ao vivo, e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde, tchau, até amanhã.